Graça e paz, meus amados irmãos. Eu saudo a todos com a divina e maravilhosa graça de Cristo. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele me dá de estar aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, estudar a palavra do Senhor com os meus irmãos. E o assunto de hoje, irmãos, é maravilhoso. É um assunto que verdadeiramente nos enche de esperança, nos conforta, nos consola. Em meio, irmãos, de uma realidade que nós vivemos nesse planeta, não é? Uma realidade difícil, uma realidade, irmãos, tenebrosa. Aqui nós sofremos, aqui nós nos separamos uns dos outros. A morte aqui é um dos inimigos mais terríveis, não é? Esse mundo, ele consome os seus moradores. É amaldiçoado pela violência, pelo pecado. E nós temos na palavra do Senhor muitas promessas maravilhosas. E nós vamos discorrer nessa oportunidade, irmãos, sobre algumas das maravilhosas promessas do Senhor. E nós vamos estar aqui no livro do Apocalipse e nós vamos ver com algumas dessas promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós. E as promessas do Senhor, irmãos, elas são reais. A promessa do Senhor é real para mim e para ti. Nós precisamos aceitar pela fé essas promessas. Essas promessas é para nós recebermos, irmãos, é de graça. De graça, meus amados. Não foi de graça para Cristo, mas é de graça para nós. Nós precisamos apenas nos esforçar para receber essas promessas cumpridas em nossa vida. E eu te convido, meus irmãos, te convido, meu irmão, minha irmã, a estar comigo até o fim desse vídeo. Que você venha se deleitar e ser tremendamente edificado, assim como eu também fui. Para a honra e para a glória de Deus. Amém? Se inscreva se você ainda não é inscrito, né? Comente, compartilhe. Irmãos, nós precisamos não somente aguardar a vinda de Cristo, como diz o apóstolo Pedro, mas também nós precisamos apressar, aguardando e apressando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se você puder, compartilhe esses vídeos, né? Se inscreva e muito obrigada por você já ser inscrito, né? Aqueles que já são inscritos, muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Vamos ser uma ponte aí para que essas mensagens maravilhosas se espalhem como folhas de outono. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, que habita nas alturas dos céus, a tua palavra está aberta. Abra também o nosso entendimento, abra também o nosso coração. Ministra o nosso espírito, nos convença, Senhor, e nos converta do pecado, da justiça e do juízo. Ilumina nossa mente, Senhor, e nos ajude a aceitar a Tua palavra, porque realmente ela é digna de aceitação. Em nome de Jesus, amém. O tema, meus amados, desse estudo, dessa oportunidade é: os tesouros da promessa estão ao nosso alcance. É para você essas promessas, é para mim. Promessas maravilhosas, extraordinárias, mas precisamos ir até o fim, porque todas as promessas são para os vencedores. A gente lê aqui em Apocalipse 2, verso 7, a primeira promessa que nós encontramos no Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. É o vencedor. Nós precisamos, irmãos, nós que demos início aí, né, demos a largada nessa corrida cristã, nós precisamos ir até o fim, irmãos, e até o fim. Que nada, irmãos, nada nos separe do amor de Cristo, que nada nos tire os pés dos caminhos do Senhor, das veredas da justiça. Que não seja nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Que nada nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. São palavras do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 38 e 39. Então nós precisamos continuar firmes, sermos vencedores. Para quê? Para nós experimentarmos, meus irmãos, para nós nos alimentarmos do fruto da árvore da vida. Você já parou para imaginar como é esse fruto? Você já parou para imaginar qual o sabor desse fruto? Eu não sei, não faço ideia. Imagino que você também não faça. Mas uma coisa nós temos a certeza. Sabe de qual? Sabe qual é essa certeza?
que esse fruto, meus irmãos, ele nos dá vitalidade, ele nos regenerará, ele nos dará imortalidade, nos abrirá a nossa mente, que hoje a gente não usa, acho que nem 10% desse cérebro. E lá na eternidade, comendo do fruto da árvore da vida, nós teremos ali a capacidade de exercer, a total capacidade de usar, a total capacidade do nosso cérebro, do nosso intelecto, da nossa mente. Isso é extraordinário, irmãos. Nós teremos acesso à árvore da vida, nós iremos comer do seu fruto. Isso é uma promessa maravilhosa, é uma promessa real que o Senhor nos fez. Ela é para você, ela é para mim. Mas primeiro nós precisamos ir até o fim para recebermos essa promessa maravilhosa. Não retrocedamos, meus irmãos. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 10, que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós somos daqueles que caminham para a frente. Amém? Temos uma segunda promessa maravilhosa, 2 verso 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Queridos, é uma promessa. Nós não sofreremos o dano da segunda morte. Que segunda morte é essa, meus irmãos? É a morte, irmãos, eterna. É a morte que vai vir com fogo e enxofre, que vai destruir, meus irmãos, o Satanás e os seus demônios, que vai purificar esse planeta. O Senhor não quer destruir nenhum de nós, mas infelizmente muitos estarão agarrados ao pecado e por conta disso serão também destruídos. Mas o Senhor tem uma promessa para mim e para ti. Se nós conseguirmos, pela graça de Cristo, está tudo à nossa disposição. Tudo, irmãos, que o Senhor poderia nos dar, Ele nos deu. Ele nos deu o céu. Ele nos deu o dom do seu amado Filho unigênito. Só iremos nos perder se nós realmente quisermos. E aí a promessa para você e para mim é que se nós sermos vencedores, nós não sofreremos o dano da segunda morte. A primeira, infelizmente, é uma consequência, né, que muitos passam, estão descansando no pó da terra. Contudo, a segunda morte não. Nós não iremos sofrer o dano da segunda morte. Você quer viver essa promessa? Você quer essa promessa para você? Ela é para você, ela é real. Eu quero muito viver essa promessa. Temos uma promessa linda no mesmo capítulo 2, no verso 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, que promessa magnífica, não é verdade? Essa promessa, queridos, é para você e para mim. Nós receberemos uma pedrinha branca com um novo nome. Você não gosta do seu nome? A Bíblia diz aqui uma promessa do Senhor para você e para mim. Nós teremos um novo nome no céu. Nós receberemos, irmãos, uma pedrinha branca com um novo nome. Nós iremos também experimentar do maná escondido. Eu já tive muita curiosidade de experimentar desse maná. Esse maná que o povo de Israel comeu por 40 anos. E a Bíblia só diz que ele tinha gostos de pão de mel, né, de bolos de mel. E podia se fazer várias receitas com maná, ou assado ou cozido. E eu tenho muita curiosidade de experimentar desse maná. E você? Mas para que nós experimentemos desse maná, que também nos dará vitalidade, que nos dará imortalidade, é necessário que nós vençamos, irmãos. Você quer comer desse maná? Você quer receber uma pedrinha branca com um novo nome que ninguém conhece, somente você vai conhecer? Seja um vencedor, vá até o fim, não desista. Resista o cansaço, a fome e a demora, se for necessário. Resista a tudo, qualquer que seja a provação, a dificuldade, resista. O Senhor diz em sua palavra, em 1 Coríntios 10, verso 13, que nós não sofremos nenhuma dificuldade que nós não podemos suportar. Se o Senhor nos permite passar por algumas dificuldades em nossa vida, irmãos, é porque nós podemos suportar. Amém? Então não diga que isso está muito além das tuas forças. Não diga isso. O Senhor está contigo, o Senhor está comigo. E nós somos fortes em Cristo Jesus.
Provérbios diz, se tu te mostras fraco no tempo da angústia, é porque a tua força é pequena. Nós não temos força pequena, nós temos o Senhor. O Senhor está conosco, meus irmãos. Ele vai nos dar força para irmos até o fim, para que possamos receber a pedrinha branca com o nosso novo nome e também o maná, experimentar desse maná delicioso do Senhor. Amém? O pão dos anjos, né? Como diz o salmista. Uma quarta promessa, capítulo 2, versículo 26. Vamos ver essa promessa linda que o Senhor tem para mim e para você. Ao vencedor que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Autoridade sobre as nações? Como assim? Sim, meus amados, nós teremos a grandiosa oportunidade e honra de julgar as nações. O julgamento milenar. A Bíblia fala que nós passaremos 1000 anos no céu. Apocalipse 20 ali vai discorrer sobre o milênio. E temos outras passagens bíblicas que falam sobre os 1000 anos de paz. E nós iremos estar ali no céu, não é no ócio, de braços cruzados, não. Nós teremos, irmãos, ali coisas maravilhosas que nós vamos fazer. Entre estas, o julgamento das nações. Nós iremos saber o porquê que muitas pessoas não conseguiram alcançar a promessa, muitas pessoas não conseguiram estar no céu, pessoas que nós tínhamos certeza que alcançariam a promessa, mas não alcançaram. E nós iremos saber o porquê, pela palavra de Deus, né? Pelos livros, pelos registros, nós iremos saber o porquê. Chama-se o juízo de comprovação, não é? Então, nós iremos ter essa oportunidade, meus amados. Isso é muita honra, meus amados. Isso é muito privilégio. Isso é uma promessa real. Ela é para você, ela é para mim. Eu quero viver essa promessa. E você? Sabe qual outra promessa que eu quero viver também em minha vida? E você também? Capítulo 3, verso 5, olha o que diz. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos, né? Então aqui diz, irmãos, que o vencedor será vestido de vestiduras brancas. Olha que coisa maravilhosa. O que representa as vestiduras brancas? A própria justiça de Cristo em nós. A sua justiça, a sua vida perfeita, a sua justificação, os pecados perdoados, purificados, a transformação do nosso caráter. Isso, irmãos, é a justiça, isso é as vestiduras brancas. Você já leu Zacarias capítulo 3, versos de 1 em diante? Que fala ali sobre o sumo sacerdote Josué, que estava com roupas sujas, e o Senhor tirou aquelas roupas sujas e colocou nele uma roupa branca, uma vestidura branca. Você já leu o capítulo 3 aqui de Apocalipse, onde o Senhor nos aconselha, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Esse comprar é simbólico, esse comprar significa aceitar pela fé. Esse conselho do Senhor, compre pela tua obediência, pela tua fidelidade, pela renúncia dos prazeres da carne, pela abnegação, pelo sacrifício. Compre das minhas mãos as vestiduras brancas, o ouro refinado pelo fogo, que é a fé e o amor, as vestiduras brancas, que são a justiça de Cristo, e o colírio para ungir os olhos, que é o Espírito Santo em nossa vida, que é o discernimento espiritual que nós precisamos tanto, irmãos, nesses dias que estamos vivendo nesse planeta, onde existem tantos enganos, onde o inimigo aí tem misturado santo com profano, misturado tudo aí, misturado a verdade, o erro com um pouquinho de verdade, ou então uma grande verdade com um pouquinho de mentira que se transforma em uma grande mentira, não é verdade, irmãos? Então nós precisamos aceitar esses remédios do Senhor, o ouro refinado, as vestiduras brancas e o colírio para ungir os nossos olhos. Amém, queridos? O que precisamos ter em mente é que esta promessa de purificação, essa promessa de regeneração, de perdão, de justificação é para o vencedor. Você quer ser justificado? Você quer receber essa vestidura branca e estar na ceia das bodas do Cordeiro, lá na eternidade, onde o próprio Cristo vai te servir, o próprio Cristo vai te entregar a coroa? Seja um vencedor, vá até o fim. Resista,
se necessário for até o sangue, como diz o apóstolo Paulo, mas não retrocedamos, irmãos, que nada nos tire dos caminhos do Senhor, que nada tire o nosso foco da salvação, da coroa da vida, nada, irmãos, nada, que em Cristo Jesus nós possamos ser firmes no nosso objetivo, que é a vitória, amém? Uma outra promessa que eu quero viver, e eu sei que você também, está no versículo 12 do mesmo capítulo 3, olha o que diz: o vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Irmãos, essa promessa é maravilhosa. O Senhor quer nos fazer colunas no santuário dele. Coluna, irmãos, é algo forte, é algo inamovível. Ela fica ali, ó. Assim o Senhor quer fazer de nós. O Senhor quer nos dar, irmãos, o Senhor quer gravar sobre nós o seu nome. Nós pertencemos ao Senhor. Nós pertencemos a Deus pela criação e pela redenção. E também porque nós escolhemos pertencer a Deus. Nós pertencemos ao Senhor, e lá na eternidade, quando Jesus voltar e nós alcançarmos a promessa, se nós perseverarmos até o fim, o Senhor fará isso aqui, meus amados. Ele vai gravar sobre nós o seu nome. Isso é magnífico, isso traz alegria ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Você quer viver uma outra promessa? Eu quero muito viver essa aqui, ó. Capítulo 3, verso 21. Leia comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Meu Deus, glória ao teu nome. Assim como também eu venci, me sentei com meu Pai no seu trono. Isso é privilégio por demais, irmãos. Isso aqui é algo maravilhoso, extraordinário. Sentar com o Senhor no seu trono. Você vai sentar com o Senhor no seu trono, eu sentarei. Mas primeiro precisamos ir até o fim. Precisamos ir até o fim, não retroceder. Essa promessa é real e quem fez essa promessa é fiel. Amém? Eu quero viver essa promessa. E você? O que fazer para receber essas promessas? Precisamos pagar para receber essas promessas? Aqui em Efésios 2:8 diz que nós somos salvos de graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação, irmãos, essas promessas são nos dadas de graça. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 3, versos 24. Leia comigo Romanos capítulo 3, versos 24. Olha o que diz aqui. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É gratuitamente. Precisamos apenas dizer, Senhor, eu estou disposta a receber as tuas promessas. Porém, irmãos, muitos de nós precisamos romper com Satanás. Precisamos quebrar o encantamento dele sobre a nossa vida. Porque, infelizmente, muitos de nós ainda carrega bagagens do Egito. Ainda temos coisas, irmãos, em nossa vida que precisa ser abnegada. Precisamos, irmãos, para quebrar esses encantamentos de Satanás, essa legalidade que muitas das vezes nós damos a ele, para ele nos atormentar, para ele nos perseguir, para ele nos judiar, é necessário que nós confessemos os nossos pecados diante do Senhor. É necessário que haja um arrependimento verdadeiro e genuíno. É necessário que haja abandono dos pecados, das coisas que têm nos afastado do Senhor. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos. Nós não podemos, irmãos, uma hora sermos de Deus e outra hora sermos de Satanás. Nós precisamos ter uma atitude, realmente decidir de que lado nós iremos ficar. Lembro da palavra, um vídeo que eu fiz anterior, que Elias falou para o povo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? 1 Reis 18. Se o Senhor é Deus, serviu. Se é Baal, serviu. Jesus diz em sua palavra, nos evangelhos, não podemos servir a dois senhores. Precisamos romper com o pecado. Precisamos romper com os vícios. Precisamos romper com tudo aquilo que nos afasta do Senhor. E é por isso que eu quero ler com você para encerrar Apocalipse 21, versículos 7 e 8. Olha o que diz aqui. O vencedor herdará estas coisas. Todas estas coisas o vencedor herdará. E diz mais, e eu lhe serei Deus e ele me será filho.
Mas aqui diz uma coisa, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, você é covarde? Eu sou covarde? Aqui diz que covardes, incrédulos, nós temos acreditado na palavra do Senhor, nas promessas do Senhor. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros. A palavra impura, ela vem de uma palavra, né, que remete à pornografia. Quanto, porém, aos assassinos, aos impuros, que gostam das pornografias, né, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Todos aqueles que desprezaram a salvação que Cristo oferece, irmãos, em face das dificuldades, e o Senhor está apelando, o Senhor está convidando, o Senhor está à porta e bate, mas muitos rejeitam. Não tem como receber a promessa do Senhor dessa maneira. Aqui diz que covarde, incrédulo, abominável, assassino, impuro, feiticeiro, idólatra e mentirosos não herdarão o reino de Deus. Precisamos romper com estas coisas. Confessemos os nossos pecados diante de Deus. Nos arrependamos dos nossos pecados e abandonemos, meus irmãos. Vamos romper com tudo isso. Aqui diz, irmãos, que o Senhor não falará à mente daquele que é indiferente, irreverente ou corrupto. O Senhor tem ministrado a sua palavra e eu espero que em nome de Jesus Cristo, você, meu irmão, seja uma pessoa que não é indiferente às promessas do Senhor, que eu não venha a ser indiferente às promessas do Senhor, à palavra do Senhor, irreverente para com a palavra, para com o está escrito, para com o assim diz o Senhor, em nome de Cristo, meus amados. Olha, uma coisa eu vou dizer para vocês aqui. O dia da decisão final é um dia muito solene, queridos, soleníssimo. Portanto, não é de tremenda importância para nós individualmente que as nossas obras sejam corretas? Com certeza, as nossas obras precisam ser corretas. Nós precisamos ser corretos diante do Senhor. Eu oro para que estas promessas não venham ser utopias em nossa vida. Que nós não venhamos dizer, não, essas promessas aí, isso aí tudo é utopia, isso aí é inacreditável. Pode até ser inacreditável, mas é real, meus amados, é real e vai viver, muitos vão viver essas promessas. Eu quero estar entre esses que viverão essas promessas. E você? Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós não estamos aqui contando historinhas, meu Pai, historinhas de contos de fada. Nós não estamos aqui, Senhor, brincando com a Tua palavra. Nós cremos plenamente, Senhor, nas Tuas promessas. Nós estamos discorrendo aqui sobre algo que nós acreditamos. Eu acredito, Senhor, plenamente. E eu quero viver estas promessas. Que os meus irmãos que estão aqui comigo também possam viver estas promessas. E o que tiver que precisemos fazer, Senhor, que nós façamos, que nós não retrocedamos. Qualquer que seja o preço, Senhor, a renúncia que precisamos fazer, que nós venhamos fazer, porque vale a pena, Senhor. E quando nós chegarmos no céu, eu tenho certeza, quando nós estivermos usufruindo dessas promessas maravilhosas, nós iremos olhar um para o outro e dizer assim, quão fácil é chegar aqui no céu. Nada se compara, como diz a tua palavra, aquilo que nós iremos viver na eternidade, aquilo que o olho não ouviu, o ouvido não ouviu, que jamais passou pelo pensamento humano, é aquilo que o Senhor tem para nós. Ó Senhor, muito obrigada. Permaneça conosco, nos perdoe os pecados, nos ajude a sermos vencedores, para que nós possamos viver as tuas promessas, receber as tuas promessas. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.